Então abra a tua palavra em Mateus capítulo 8, eu leio do versículo 1 ao 4. Mateus 8, do 1 ao 4. Amém? Eu não ouvi o amém. Você falou na sua casa aí, tá tudo bem. Ai, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Mateus 8, do verso 1 ao 4, diz assim: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. É interessante que esse discurso de Jesus vem logo após ele descer do monte. Então, quem está acompanhando a palavra, ele tem em Mateus 4 a tentação no deserto. No próprio Mateus 4 ele começa a escolher os primeiros discípulos. Depois no Mateus 5 ele sobe o monte e começa vários discursos das bem-aventuranças. Ele fala um pouco de escatologia, do fim dos tempos. E quando ele desce do monte ele encontra esse leproso. Então, eu vou fazer uma primeira leitura aqui para você entender a mensagem de hoje. Eu quero falar sobre o encontro com Jesus, sobre a ordem certa das coisas quando nós encontramos Jesus. Como é que, quando eu encontro Jesus, em que ordem isso acontece? Como funciona? Então, esse texto parece nos dar pistas, porque até então, até Mateus 8, Jesus tinha encontrado pessoas. Jesus vai até os discípulos. Jesus vai até o deserto. Jesus escolhe os discípulos. A multidão o segue sim, mas não há um encontro pessoal. Me parece que de encontro pessoal, fora os discípulos, parece que esse leproso foi o primeiro ou um dos primeiros. Lendo Mateus, parece ser um dos primeiros. Nós podemos fazer um estudo mais profundo para ver se o encontro foi primeiro com esse homem. Que tipo de encontro? Um encontro que uma pessoa vai até Jesus e não Jesus até os discípulos. Mas, pastor, as multidões seguiam ele, mas seguiam por outros interesses. Aqui a gente vê um encontro muito pessoal, um a um, tete a tete. Mesmo com a multidão, esse leproso teve a proeza, a capacidade de ter um encontro muito pessoal com Cristo. Então eu posso trazer o encontro do leproso com Jesus para a nossa vida, transportar esse abismo cultural e do tempo para a gente se colocar no lugar desse leproso. Como que é quando eu encontro Jesus? Como funciona esse mecanismo quando eu encontro Jesus? Qual é a ordem certa das coisas? Então, todos sabem, mas aqueles que não sabem, fica o reforço. Se você ler em Levíticos 13, existem algumas regras. O capítulo inteiro foca na questão do leproso. Como funcionava quando era identificada uma lepra numa pessoa no meio do povo de Israel. Existiam vários procedimentos, mas o final disso era o sacerdote olhando para o leproso e falando imundo. E naquele momento era uma sentença praticamente de morte, mas uma morte lenta. Porque além da doença que se desfacelava em seu corpo, o leproso tinha que pegar suas coisas rapidamente e sair fora do arraial. E aonde ele andava, imundo, todo mundo se distanciava. Então esse leproso saía da família dele, esse leproso largava o emprego, esse leproso largava os seus sonhos, porque ele pegou lepra e não tinha cura naquela época. A cura era só um milagre, existiam procedimentos, mas que não alcançavam uma cura. Então, o que acontecia com o leproso? Ele era colocado para fora do arraial. A gente vê várias passagens bíblicas que confirmam isso, e Levíticos 13 confirma toda a lei cerimonial nesse sentido, ok? Então, pense que esse leproso, para encontrar Jesus, ele rompe a barreira, ele está proibido naquele lugar. Então ele entra, Jesus desce do monte, tem uma multidão, porque onde Jesus está, tem uma multidão. Ele desce do monte, esse leproso o encontra, então eu posso imaginar que a multidão abre para ele e começa de repente a xingá-lo de leproso, e ali começa o encontro que, se Deus quiser, a gente precisa transpor para a nossa vida. O que acontece quando eu encontro Jesus nesse contexto? Acontece, como diz, eu vou ler verso a verso e trazer para nós hoje. O verso 1, descendo Jesus do monte, seguiu grande multidão. Olha o 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Você já imaginou essa cena?
você leproso, afastado de todos que você ama, as pessoas te xingando de imundo, você correndo risco de vida, você está contra a lei, porque era fora da lei, você está no meio da multidão sendo leproso. E esse leproso tem, eu não sei se a calma, eu não sei se a audácia, eu não sei, de primeiro adorar Jesus. Ele poderia chegar gritando, me cura antes que me matem. Me cura, eu preciso ser curado, eu quero voltar para minha família. Não, ele adora Jesus, calmamente, se prostra e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que isso traz de ensino para a gente? Em primeiro lugar, isso traz de ensino que a adoração vem antes do pedido. Isso é uma coisa difícil nos tempos de hoje. Quando você se aproxima de Jesus, a sua adoração precisa vir primeiro do que o seu pedido. E nós vivemos uma geração em que o pedido está vindo antes de qualquer coisa. Eu preciso me saciar. Porque, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Então, olha o leproso. Eu imagino o tamanho da sua dor, da sua luta. Mas se você quer encontrar Cristo de verdade, ter uma vida além da religião, além dos encontros que está fazendo falta, mas se você quer ter um encontro pessoal, como é que funciona com Jesus? Ele quer primeiro a sua adoração. E eu vou tratar sobre adoração rapidinho. A adoração vem antes do pedido. Por que pessoas entram e saem das igrejas? Por que pessoas começam a trajetória com Jesus e param? Por que muitas pessoas abandonam o evangelho? Porque elas vivem uma vida de pedidos em primeiro lugar. Uma vida em que ela está requisitando coisas a serem conquistadas. Elas não querem o autor da bênção, elas querem a bênção. Elas não querem relacionamento com Deus de verdade, porque o relacionamento com Jesus implica em muitas coisas. Ela não quer, ela quer as benesses, ela quer a mão. Tanto que Jesus, em João 6, deixa eu ver se eu anotei aqui, se eu não me engano, versículo 26, ele dá uma chamada de atenção no povo, porque ele multiplica 5 pães lá e 2 peixinhos em vários pães e tal. Aí o que acontece? O discurso de João 6 é bem longo, é um capítulo bem longo. E perceba a diferença entre adorar e pedir, né? Você vê João 6, 26, Jesus fala assim, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes. Não é porque eu sou Deus que vocês me buscam, porque vocês comeram pão e se saciaram. Aí ele segue, não trabalhe pela comida que perece, mas a comida que permanece para a vida eterna. Aí ele segue o discurso dele dizendo assim, lá no 48, eu sou o pão da vida. Vocês querem pão, vocês comeram maná no deserto, mas eu sou o pão da vida, vocês vão comer da minha carne. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu vou morrer por vocês e vocês têm que ter relacionamento comigo. Se vocês querem algo além do relacionamento comigo, isso não é encontro, isso é pedir. É apenas como se Jesus fosse algo numa prateleira que você fala, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Valeu, obrigado, até a próxima necessidade. Como se fosse uma prateleira de supermercado. Não é assim com Cristo. Nós precisamos adorá-lo antes de pedir. E o leproso entendeu isso certinho. Ao meu ver, foi o primeiro encontro que alguém chegou pessoalmente a Jesus. Porque até então ele chegou até os discípulos. A multidão chega, mas chega para ouvir. É uma multidão. Agora, pessoalmente, esse homem tem muito a nos ensinar. Porque, não se engane, igreja. Em nome de Jesus, não se engane. O que Deus busca conosco é relacionamento. Enquanto nós não entendermos isso, vai ser sempre uma vida cristã meia boca. Enquanto nós entendermos que a nossa vida com Jesus depende do que acontece, se as coisas estão boas, está tudo bem. Se não está legal, então eu não quero saber. Enquanto nós não entendermos que João 4, 23 diz que ele busca verdadeiros adoradores. Enquanto nós não entendermos que Mateus 7, que é um capítulo para trás, lá por exemplo, no 21, Jesus fala, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí vem o pior versículo da Bíblia, na minha opinião. Ou pelo menos um dos piores. E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já pensou Jesus virar para você que isso não aconteça? Porque daí
Eu vou estar lá num contexto de ressurreição dos mortos, mas vou morrer de novo, de infarto. Eu não te conheço, Roger. Já pensou nisso? Mas eu preguei, toda quinta-feira eu ia lá. Preguei, eu cantei. Eu não te conheço. Sabe por quê? Você só pedia. Sabe por quê? Você me adorava institucionalmente. Sabe por quê? Você cumpria regras. Sabe por quê? Você tinha medo do inferno, então você me buscou. E o que eu buscava em você era relacionamento. Igreja, desde Gênesis, na viração do dia, Deus já descia, já conversava com Adão. Ali ele já mostrava o sinal. Eu quero estar junto com vocês. Eu quero conviver dia após dia. E o leproso parece que entendeu isso. Ele viu em Jesus o próprio Deus, então ele se prostra. Então ele fala, Senhor, primeiro eu te adoro. E se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Porque o Senhor é a própria cura. O Senhor está acima da cura. Igreja, eu acho que os tempos de hoje tá mais do que fica mais fácil dizer o que eu vou falar agora, que não é fácil, mas fica mais fácil do que se tudo tivesse bem. Então, em tempos difíceis fica mais fácil. A nossa vida não pode ser aqui. A vida verdadeira não pode ser aqui. Olha o que nós temos vivido. Vocês viram o que aconteceu em Santa Catarina? Um rapaz com um facão entrou numa creche e matou a facadas mulheres e crianças. Você tem visto o que tem acontecido no mundo? As pessoas que têm morrido prematuramente. Você acha mesmo que nós devemos dar todo o nosso esforço para essa terra? Você acha mesmo que toda a alegria, toda a plenitude está aqui? É claro que não. Sabe onde está a plenitude? Nele, em Jesus Cristo, na eternidade. Nós precisamos entender isso. Então, se a gente viver uma vida só em pedidos que vão saciar coisas da terra, elas passam. Você pede uma cura, você é curado, mas você fica doente de novo. Eu não estou dizendo para não pedir, tanto que o leproso pediu. Mas é saber pedir. A Bíblia diz em Tiago que nós pedimos, mas pedimos mal, porque nós pedimos segundo os nossos deleites. É por isso que o nosso pedido tem que ser acompanhado. Se o Senhor quiser, porque às vezes eu não sei o que é bom para mim. Eu sei que parece duro esse discurso. Eu sei que, pastor, me libera uma palavra de cura e de vitória. Essa é uma palavra de cura e de vitória. Acredite, fica até o final. Mas nós precisamos entender a ordem certa das coisas. A nossa vida não pode ser aqui. O que um ateu diz? Uma criança que morreu desse jeito. Acabou, ela acaba. Volta para o pó e não tem mais nada. O que um cristão diz? Essas crianças estão nos braços de Jesus. Aleluia. Essas crianças estão nos braços de Jesus. Porque se não houvesse a eternidade, eu teria dificuldade de viver. Se a vida fosse só essa, sem nenhuma esperança de um porvir, que mundo é esse que nós temos vivido? E nós veremos coisas piores. De fato, é o princípio das dores. Eu não quero ser sensacionalista, não. Mas pesquise o que a Bíblia diz e o que está acontecendo. Ponto. Precisamos aprender a adorar. Quando a gente adora, igreja, as coisas se organizam. Quando você se prostra ao Senhor e deixa Ele à frente, você está dizendo, Senhor, eu sei quem o Senhor é e eu sei quem eu sou. Então a ordem certa das coisas é, eu te adoro, eu me esvazio, faz a tua vontade, se o Senhor quiser, é do seu jeito, porque Ele é bom. Tanto que Jesus falou, é claro que eu quero, seja limpo. Você entende? O adorar não é para dizer que Deus é magnânimo e Ele vai talvez me restaurar. Não. É porque quando a gente adora, as coisas ficam na ordem certa das coisas. Sabe? Lua é lua, sol é sol, homem é homem, mulher é mulher. Sabe? A criação fica tudo organizada quando a gente faz o correto. E para que nós fomos criados? Para adorar a Jesus. Se você está me escutando e está desviado, ou é um ateu que caiu de paraquedas, você pode desacreditar de mim. Mas você e eu fomos criados para adorar a Deus. Ponto final. Isso aí não é opinião, isso é fato. Em algum momento o seu joelhinho vai se dobrar a Jesus. Tomara que seja agora. Porque pode ser quando Ele voltar. E vai ser tarde demais. Mas que vai dobrar, vai. Que vai dobrar, vai. Porque é a essência da criação. Então, quando nós adoramos, nós voltamos as coisas ao normal. Espera aí, eu sou criatura, Ele é o Criador. Então eu me rendo. Ele é que manda. Ele é que coordena. Ele é que sabe de tudo. Então, antes de você pedir, peça.
ore, mas adore em primeiro lugar. Reconheça quem Ele é. Se entregue de uma vez. Porque nós vivemos uma vida de muita reclamação, sabe? É uma vida muito condicional. Se as coisas estiverem bem, eu estou lá. Se não estiver legal, não estou lá. Ou às vezes as coisas estão muito ruins e aí a gente busca. Uma oração que eu sempre faço e aconselho vocês. Senhor, eu sempre faço essa oração. Eu não quero estar muito bem ou muito mal para te buscar mais ou menos. Eu não quero esperar estar com uma vida muito boa, muito legal, tudo fluindo financeiramente, no casamento, na igreja, as coisas. Porque tem fases assim, são curtas, mas tem que estar tudo. Tem sempre uma luta, mas tem fases, há tempo para tudo, tem fases um pouco mais de bonança, é fato. Eu estou precisando, Senhor, manda aí. Tem, às vezes passa, e tem fases mais difíceis, mais complicadas, mas eu não quero depender da fase que eu estou vivendo para medir o meu relacionamento com Ele. Você já pensou se fosse assim no seu casamento? Tem casamentos que são. Mas não deve. O amor, ele não é condicionado a como está a fase da nossa vida. Eu amo minha esposa. Ainda que a gente brigue, ainda que tenha situações financeiras difíceis, ainda que tenhamos contrariedades, eu a amo acima disso. E é assim que deve ser a nossa vida com Jesus. Não importa como eu estou vivendo, ou bem ou mal. Eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou questionar respeitosamente, como Davi fazia no Salmo. Senhor, por quê? Por quê? Não tem problema. Mas eu sempre estarei contigo, Senhor. Não importa. Eu quero estar contigo. Não importa, eu posso não entender. Eu quero estar contigo. O barco está tempestade, mas eu quero estar contigo. Eu quero te acordar lá, igual os discípulos fizeram. O Senhor está andando sobre as águas, eu quero andar contigo. Eu quero estar contigo. Isso é adoração. A adoração precisa vir antes do pedido, ok? A segunda coisa, que está no versículo 3, quando o leproso adora e depois pede, o que Jesus faz? E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha a cura aí. Mas antes da cura acontece uma coisa, que é a segunda coisa que a gente vai entender hoje. O toque de Jesus vem antes da cura. Então, primeiro eu adoro, pastor, depois eu peço. E depois, antes da cura, ainda tem um processo aí, o toque de Jesus. Em Salmo 139, é um salmo lindo, que diz, por exemplo, que nós fomos gerados no ventre do Senhor, Ele já nos conhecia no ventre, ainda a palavra não me chega à boca e Ele já conhece, o Senhor me sonda, me conhece. Aquele salmo que a gente começa a ler, a gente lembra de músicas, né? É um salmo que inspira várias canções. Pois é, Jesus Cristo conhece eu e você além de nós. Então quando você adora, deixa Ele te tocar primeiro. E eu vou traduzir o que é esse toque. Pastor, eu quero logo a cura. Calma, ela vai vir. Eu quero a resposta. Ela vem. Mas o Senhor precisa te dar valores eternos antes do que valores transitórios. Grava isso. Os valores que Jesus quer imprimir no seu coração, em primeiro lugar, são os eternos. Depois, os transitórios. Como assim, pastor? Jesus quer nos guiar para a eternidade. Essa terra vai passar, a gente está vendo isso. Vai acabar. Pastores que têm pregado a Bíblia de verdade têm agido como Jeremias. Gente, fique esperto que vai acabar o negócio. Vai acabar. Vai acabar. Jesus vem. Jesus vem. Não se apeguem a essa terra. Jesus vem. Pode trabalhar, pode sonhar, pode conquistar. Mas lembre-se sempre, em primeiro lugar, Ele vai voltar. Eu não sou daqui. Então, quando a gente entende isso, Jesus quer imprimir em nós valores eternos além dos transitórios. Ele quer curar. Ele quer restaurar. Ele quer prover. Você não vai passar fome. Você não vai passar necessidades além do que Ele permita. Mas Ele precisa educar a gente espiritualmente para valores eternos. É por isso que Ele toca. Em Lucas 19, quando Ele encontra Zaqueu, o que acontece? Antes da restauração de Zaqueu, tem o toque de Jesus. Como é que Ele toca? Ele dá para Zaqueu o que ele precisava, que nem ele sabia. Jesus nos faz coisas que a gente nem sabe que precisa. No encontro com Ele a gente tem. Zaqueu precisava de atenção. Da atenção direta. Jesus, quando olha Zaqueu na árvore, ele fala, eu vou comer na sua casa. Para um judeu, você comer na casa dele é algo muito precioso. É quase igual eu te convidar para o meu casamento ou para o aniversário da minha filha. Tem muito valor. Não é igual a gente, come lá em casa.
Qualquer um come na sua casa. Não, para o judeu, se ele te chamou para sua casa, e Jesus ainda se ofereceu, isso tem um valor que se você rejeitar é ofensivo para um judeu. Então tinha uma linguagem ali. Sabe o que Jesus estava dizendo? Zaqueu, hoje eu vou te dar atenção. Porque você é rico, você tem dinheiro, talvez existe uma briga teológica se ele roubou ou não. Para mim ele furtava sim, porque ele fala, né? Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas Jesus precisava tocar esse homem. Ele não falou de dinheiro, Jesus não falou de, devolve aí o dinheiro, não queria saber se ele era publicano, que ele era um cobrador de impostos. Ele só falou, eu vou comer na sua casa. Porque ele precisava tocar esse homem em profundidades que nem ele sabia. E Jesus continua fazendo isso hoje. Se você e eu permitirmos, ele toca em pontos que nem eu, nem você sabíamos que precisávamos. E isso precisa ser feito além de qualquer cura exterior. Quando Jesus encontra Nicodemos, existe um toque ali também. Nicodemos vai na madrugada, isso é João capítulo 3, quer conversar lá com Jesus, tal. Jesus fala, aí vem o toque. Olha o toque, você precisa nascer de novo, cara. Começa do zero aí. E Nicodemos está em outra frequência, Jesus vem e emenda outra. E Jesus na beira do poço com a samaritana a mesma coisa. Traz lá seu marido. É o 6º, é o 7º, né? Ele não fala isso debochando da mulher. Ele toca no emocional daquela mulher. Então antes do Senhor nos curar fisicamente, nos prover fisicamente, porque isso Ele faz. Ele tem toques mais profundos para fazer. Sabe, o toque de Jesus, ele possibilita coisas que a gente nem imaginava que precisava. Nós não sabemos o que é bom para nós, igreja. Precisamos, de uma vez por todas, admitir isso. Eu acho que eu sei o que eu preciso. Você já teve a experiência de ir num psicólogo? Eu recomendo. É bom. Porque eu creio que foi uma profissão que Deus deu mesmo para as pessoas. Eu já passei por terapia, não tenho vergonha nenhuma de dizer. E foi muito bom. Porque aquele homem, usado por Deus, na minha opinião, me falou coisas de mim que nem eu tinha percebido. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo, e nem eu tinha sacado. Você imagina com Jesus. Ele te encontrar e falar coisas da sua alma, de traumas que você tem, que nem você sabia, como por exemplo o leproso do texto. Há quanto tempo o leproso não era tocado por alguém? Há quanto tempo ninguém tocava nesse homem? Porque lembre-se que em Levítico 13 nós lemos, o leproso era dito como imundo, quem tocasse no leproso era imundo, esse leproso era abandonado na família, e esse leproso chega, todo mundo se afasta. Há quanto tempo esse homem não sentiu o calor de uma outra mão sobre ele? Um toque. Há quanto tempo? Porque as pessoas mais piedosas que ajudavam um leproso, levavam a comida e jogavam, igual faz para um cachorro selvagem, lá fora do arraial. Imagina o emocional desse homem. Quanta saudade ele tinha de ser visto como gente. Quanta saudade. E Jesus falou, pera, antes da cura eu preciso te tocar. Você é valioso, você é gente, você é ser humano. E é isso que nós precisamos de Jesus. É muito mais profundo que uma cura. Porque esse homem que foi curado de lepra, deixa eu te dar um aviso, ele morreu, viu? Não sei quando, mas ele morreu. Ele foi salvo da lepra, mas em algum momento, pastor Fernando, ele morreu. Acabou para ele. Mas aquele toque de Jesus ecoou por toda a eternidade. Eu não tenho dúvida disso. Que esse leproso, que já não é mais leproso, está com Cristo. E ele foi tocado. Então, eu chamo de toques da eternidade, é o que Jesus faz conosco. Então, aprenda nesse texto. Eu adoro primeiro, depois eu peço. Ele me toca primeiro em coisas que eu nem imaginava que eu precisava, ou em coisas que eu imaginava. E depois vem a cura exterior, porque ela vem. Eu não estou pregando aqui contra a bênção de Deus, contra o toque de cura, de bênção, de provisão. Pelo contrário, eu só estou tentando biblicamente organizar as coisas. Se você entender que eu estou aqui para adorar Jesus Cristo acima de tudo, se Ele der, se Ele não der, se Ele estender, se Ele não estender, se Ele fazer, se Ele abrir, se Ele fechar, porque a minha questão é me relacionar com Ele. Tem várias vezes na minha vida, e eu creio que vocês também, eu falo, Jesus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Por quê? Não estou nem gostando do que está acontecendo. Não acho nem certo. Eu falo, porque leia os Salmos de Davi,
os questionamentos de Davi. Eu me inspiro muito em Davi. Ele fala, Senhor, até quando os inimigos vão triunfar sobre mim? Até quando eu vou ficar me escondendo? Mas ele sempre terminava, mas eu te adorarei. Um dia eu te adorarei na congregação, mas eu te amo. É assim que nós devemos ser. Eu te adoro e não importa a situação. Eu estou aqui, estou te adorando, eu não estou entendendo, nem sempre está da maneira que eu gostaria, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar e eu vou continuar orando por cura, por restauração, mas eu preciso te adorar em primeiro lugar, porque é isso que vai ecoar na eternidade. Nós iremos para um lugar, que é o reino dos céus, que não terá mais pedido lá. Sabe por quê? Porque não vai ter mais necessidade. Não é um lugar de pedido. O Senhor pode me fazer tal coisa? No céu não vai ter isso. Porque não tem mais necessidade. Porque nós moraremos num lugar sem choro, sem lágrima, sem fome, sem tristeza, sem angústia. Então Jesus nessa terra está nos preparando para isso. Lá nós viveremos adorando a Ele, servindo a Ele. Será um lugar de eternidade, de felicidade sem fim. Você imagina você não ter mais tristeza. Eu não consigo imaginar o que é isso. Eu só consigo esperar. Então aqui é um ensaio. Como é que a gente ensaia? Eu adoro primeiro, porque assim será na eternidade. Ele me toca primeiro, porque assim será na eternidade. São valores, são impressões de Jesus para a eternidade que Ele nos prepara aqui. O cristão que não se prepara para isso pode não ir, porque ele quer coisas só da terra. Hoje o lema tem sido, o importante é o ser feliz. Esse é o lema mais demoníaco que existe. O importante é ser feliz. Mentira, sai daí, Satanás. Como assim o importante é você ser feliz? Então você pode passar por cima dos outros, você pode magoar, você pode entristecer, você pode se separar para ficar com o outro, porque o importante é você ser feliz, você pode magoar os seus filhos, você pode passar por cima da empresa, porque o lema é ser feliz. Hoje pastores estão largando a vida para morar um homem com outro homem, e de verdade, gente, eu respeito se você é homossexual, se você segue por esse caminho, a gente pode sentar e conversar, eu atendo vários, muito amor, muito respeito a você, mas a palavra condena tal ato, a gente pode conversar sobre isso. Aí, todo mundo posta, o importante é você ser feliz, você está bem, não tem problema. Eu casei com 3 pessoas ao mesmo tempo, você está feliz? Isso é o mais importante. Não, isso é diabólico. A felicidade por cima da dor do outro não é felicidade. Que me leva ao tópico 3, que é o versículo 4. O que diz? Disse-lhe Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Igreja, a bênção de Deus, grava isso, só é bênção se ela abençoar. Eu vou explicar. A bênção de Deus primeiro abençoa. Eu não posso dizer, fui abençoado por Jesus, se essa minha bênção não abençoa ninguém. Se ela é só minha. Ó, recebi uma bênção, mas ela é só minha. Recebi uma vitória, Jesus me tocou, mas é só para mim. Não, isso não é de Jesus. É por isso que ele fala, ó, você foi curado, você entendeu o mecanismo da coisa, se mostra ao sacerdote, isso vai servir de testemunho. Porque isso é a ordem certa das coisas. O que Jesus fez em você precisa ser anunciado. O que Jesus fez e faz na sua vida, o mundo precisa saber. Quando Jesus restaura aquela samaritana, ela sai pregando aos samaritanos. Quando Jesus, isso é João 4, já falei. Quando Jesus em Marcos 5 liberta o endemoniado gadareno, ele sai pregando em 10 cidades. Quando Jesus te toca, te restaura, nós precisamos testemunhar isso aos 7 cantos. Por isso que essa felicidade a todo custo, o importante sou eu, é a minha felicidade. O ser humano se embolhando nele mesmo, isso é diabólico. Isso é síndrome de Satanás. Isso aí, ó, desde Gênesis. O que Satanás fala? Não, come do fruto aí. Traduzindo, o importante é você ser feliz, vai te trazer um bem-estar agora. Come. Como assim? Você vai conhecer o bem ou o mal? Como assim você vai morrer? Come. Essa síndrome do importante é o ser feliz, é o estar bem, aquela coisa momentânea, passageira, isso tem desde Gênesis. Satanás continua enganando com o mesmo discurso, só vai se atualizando as épocas, mas é o mesmo discurso até hoje. Vocês sabiam que na época da Inquisição, olha que atrocidade, quando uma mulher era muito bonita,
e um padre via essa mulher e falava, essa mulher é muito bonita, ela está me tentando. Mandavam queimar essa mulher, como se ela fosse uma bruxa. Porque a Inquisição, na época de falar que elas eram bruxas, não era só quem sabia lidar com ervas, com curas, ou que a mulher que queria buscar muito conhecimento era dita como bruxa. Também tinha isso, pesquise. Essa mulher está me tentando demais, então eu não posso ser tentado, porque o importante sou eu. Então mata ela queimada. Isso aconteceu. Olha que atrocidade. O sem vergonha não segurava seus instintos, em vez de orar, de clamar por misericórdia, ele matava a pessoa. E essa doutrina do hedonismo, felicidade a todo custo, o importante é você ser feliz, ecoa até hoje. Casamentos sendo desfeitos, homens separando para ficar com outra mulher ou para ficar com outro homem. Eu não quero falar aqui de sexualidade ou homossexualidade. Já falei, a gente pode conversar disso depois. Eu atendo muitos e com muito amor e carinho. Mas verdade seja dita, o importante é ser feliz, isso é diabólico. Estou até saindo um pouco do tema, mas guarda isso no teu coração. Você tem que, a sua bênção, o seu bem-estar, se não abençoa os outros, não vem de Deus. Não vem de Deus. O menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos, em João 6, e compartilha para todo mundo. Na festa de casamento, em João 2, multiplica-se o vinho para compartilhar para todo mundo. Jesus pregava para multidões, para compartilhar para todo mundo. Ele poderia falar assim, seguinte, eu vou ficar 3 anos na terra, e como eu penso só em mim, eu vou otimizar. Eu chamo 12 discípulos, melhor, vou chamar 24, melhor, vou chamar 60. Colegio eles num salão como esse aqui, ensino, não toco ninguém na rua, não saio para ninguém e falo, vai vocês. Porque o importante é o meu bem-estar. Não é assim, igreja. A bênção primeiro abençoe. Por isso que esse leproso é a gente. Se eu encontro Jesus, eu adoro, depois eu peço. Se eu encontro Jesus, ele me toca, depois ele me cura. E se eu encontro Jesus, essa bênção que eu recebo precisa ser anunciada. Amém? Precisa ser conhecida. Eu não posso ser uma candeia debaixo da mesa. Quantas pessoas, por isso que eu pego no pé, aqui na igreja eu pego no pé, eu sempre fui assim, respeitosamente, porque cada um toca a sua vida como quiser. Apesar de eu ser um dos líderes da igreja, eu respeito muito a opinião de cada um. Mas quando eu vejo alguém com o talento de Deus e não exercendo, eu fico no pé. Você é uma candeia, mas está debaixo da mesa, não adianta. A gente só pensa na gente, não, o importante sou eu estar bem, eu não quero sair da minha zona de conforto, não. A sua bênção só é bênção se abençoar os outros. Desculpa o trocadilho. De novo, a sua bênção só é bênção mesmo se outros forem abençoados. É como se respingasse. A pesca, eu poderia falar da Bíblia inteira aqui para vocês, não dá tempo. A pesca maravilhosa. Jesus vai lá, isso é Lucas 5, quando ele encontra Pedro, você já conhece a história, Pedro a noite inteira não pesca nada, Jesus vai lá e pega o barquinho de Pedro e prega e fala, Pedro, volta de novo. Ele fala, mas eu pesquei a noite inteira, mas tudo bem, eu vou. E tem tanto peixe que ele divide o peixe com as pessoas. A bênção só é bênção se compartilhar com todo mundo. Essa é a ordem certa das coisas. Se você tem uma voz linda, compartilhe. Se você prega a palavra, pregue. Se você tem um lindo testemunho, eu tenho vergonha, põe uma câmera, hoje está fácil. Você e mais ninguém, fala para o celular e manda para os outros. Eu não sei pregar o evangelho, senta para alguém e fala o que Jesus fez na tua vida. Pronto. Você acha que esse leproso sabia pregar? Ele só falou o que fizeram. Você acha que a samaritana sabia pregar? Ela só falou, eu encontrei um homem. E esse homem falou tudo sobre mim. Tem um outro cego lá, que ele, de nascença, que virou um rolo lá. Eu acho que, esse eu não preparei o sermão. Cego de nascença. Eu acho que é João 5. Eu não lembro, me perdoe, irmãos. Mas você conhece a Bíblia, me ajuda aí. Quem pecou foi os pais dele, foi ele? Não, foi para a glória de Deus, gente. Aquele cego foi curado para a glória de Deus. É isso. Tem um que ele fala, eu não sei se ele é certo ou errado, sei que ele me curou. É isso. A gente só precisa falar de Jesus. O mundo está desesperado. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar, olha, tem um Jesus que se você adorar Ele primeiro, você pode pedir. Tem um Jesus que Ele te toca em pontos tão profundos da sua alma que nem você imaginava. E depois Ele te cura externamente. É de dentro para fora, sabe?
Eu tenho um Jesus para te apresentar assim. Ele fez assim na minha vida, assim na minha vida, foi desse jeito, minha vida era desse jeito. Nós precisamos ser igreja em tempos difíceis. Então, leve em seu coração a ordem certa das coisas, a sua vida vai ficar mais leve em Jesus Cristo. Muito mais leve, em nome de Jesus.